Boa noite, amada igreja, graça e paz, povo da cruz. Podemos assentar. Essa semana nós conversávamos, pastor Michael e eu, como o pregador ele sofre um pouco, óbvio que guardadas as devidas proporções, né? Não estou aqui falando sobre o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas porque a gente é tão impotente. Foi essa nossa conversa aí, pastor Michael, né? Num assunto tão profundo, tão amplo, tão central como a cruz de Cristo, a gente se sente impotente. A gente treme, a gente teme e, na verdade, é óbvio que isso é bíblico, porque nós devemos temer e tremer diante da presença do Senhor, diante da sua palavra, da sua voz, da sua santidade. Mas nesse aspecto, para falar da cruz, é como Moisés ouviu, né? Como é que é? Tira as tuas sandálias, né? Porque esse terreno, onde tu pisas é santo. Essa terra é santa. Esse local onde eu estou, né? A minha presença está ali, onde a sarça ardia da presença de Deus, né? Então, nesse sentido, a gente tem dito aqui que a gente não consegue esgotar os assuntos, que a gente tenta até trazer uma definição bíblica, mas sobre esse assunto especificamente é a mais pura verdade, porque é desafiador, irmãos, assim, ó, se eu fosse compartilhar com vocês a crise que eu me encontro com esse assunto, é muito grande. O pastor Michael investiu um tempo comigo essa semana porque eu estava assim, numa crise muito grande. Mas nós aceitamos o desafio. A gente botou a mão no arado e a gente está aqui. E é como a gente tem dito, né? Aqui, né? Nesse púlpito, né? Nessa igreja, é apesar de nós, né, pastor? É apesar de tudo, da nossa limitação, da nossa condição, nós somos pecadores. E muito falhos, muito frágeis. Nenhum de nós suportaria, nem o vitupério, nem os ultrajes, a vergonha que o Senhor enfrentou, nós não suportaríamos. Porque o Senhor, ele tinha ou não uma questão emocional? Ele tinha, porque ele chorou, ele foi traído, ele foi negado, ele foi ultrajado, ele foi abandonado, né? Lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste, né, meu Pai? Lembrando o Salmo 22, lembrando o que a gente já leu até aqui. Então é um desafio, irmãos. Eu queria convidar os irmãos a abrirem Isaías 53, está programado para hoje. Nós vamos ler a partir do 52:13, irmãos. Ali até tem o título, aqueles títulos que são só para suporte, eles não são canônicos, né? Não são palavra de Deus, mas nos auxiliam aqui nos endereços e temas, né? A aparição, as dores e a glória do Messias, né? 13, 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu parecer estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua figura mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, borrifará muitas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele, porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que eles não ouviram entenderão. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura e, olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. 3. Era desprezado e o mais ajeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante aos seus tosquiadores, assim ele não abriu sua boca. 8. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos. E com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero convidar os irmãos para nós lermos aqui Mateus, capítulo 27. Conforme nós tínhamos dito, nós vamos ler a parte dos evangelhos, né, para ficar bem, a escritura bem exposta, pelo menos em leitura, já é o suficiente, mas, né, a gente vai tentar cooperar aqui. A partir do versículo 32, Mateus 27, 32. E quando saíam, encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem constrangeram a levar sua cruz. E chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. 36. E assentados o guardavam ali. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o rei dos judeus. Isso aqui foi em latim, em romano, tá? Conforme a gente leu no último. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda, e os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes, com os escribas e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o. Agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. 44. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. E desde a hora 6ª houve trevas sobre toda a terra, até a hora 9ª. Aqui é do meio-dia
até às 15 horas, né? Então, essas definições aqui, elas são um pouco diferentes das nossas, né? Só para os irmãos entenderem. 46. E perto da hora nona, dentro das 3 da tarde, Jesus, em alta voz, né, Jesus, e perto da 9ª hora, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Irmãos, é a segunda vez que é mencionada essa questão do vinagre, da esponja. Muitos não entendem o porquê disso aqui, tá? Mas é possível, pela tradição, pela própria cultura romana, que era para ele ficar mais tempo agonizando, sofrendo na cruz. É esse o significado do vinagre. É para anestesiar ele, para que ele dure mais na penalidade, no seu sofrimento, na sua dor, né, na cruz ali. Só para vocês entenderem o porquê do vinagre, tá? Porque de beber assim ali a esponja, tá? 49. Os outros, porém, diziam, vejamos se Elias vem livrá-lo. Aqui estão zombando, né? Não queriam entendê-lo, entenderam errado, continuam zombando ali. E Jesus, 50, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião, né, e os que com ele guardavam a Jesus. Aqui mais um parênteses. Esse centurião aqui, ele era um comandante de 100. Ele era um dos comandantes ali dos centuriões de Roma, né, de Pilatos. E ele está guardando aqui desde o início, gente. Ele está, tipo assim, ele está testemunhando ocularmente, ouvindo tudo o que aconteceu, acompanhando Jesus em tudo. Ele era um comandante, tá? Ele não era apenas um centurião. Ele era alguém assim, digamos, com uma posição, porque ele tinha uma única responsabilidade: ficar de guarda para que ninguém intervisse e salvasse Jesus. É esse homem que foi destinado a isso. Olha que interessante. E o centurião, os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, entenderam? Então ele está desde o início acompanhando Jesus, né? Na Via Dolorosa, como a gente conhece também, alguns aí, os mais velhos, né? E as coisas que haviam sucedido tiveram grande temor, ele e a sua guarda, ó. E disseram, ó, muitos dizem que foi somente ele que disse, né? Mas por isso que diz ali, ó, e o centurião e os que com ele guardavam Jesus desde lá do início. Vocês estão entendendo? Então não era só o centurião. Só para também, vamos trazer aqui, são detalhezinhos, né, pastor? Olha o que eles falaram, ó, no plural, é eles, né, a guarda, os 101. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. E estavam ali, de novo no plural, olhando de longe, bom, daqui as mulheres, né? Muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, a mãe dos filhos de Zebedeu. Né? A nossa leitura vai até aqui hoje. Aqui em Mateus. Tá? Uma consideração aqui desse último versículo, eram mais mulheres, tá, gente? Nos outros evangelhos a gente vai ver que não eram apenas essas 2 ou 3, eram mais mulheres que acompanhavam Jesus. Mulheres que a gente sabe que elas eram com hospitalidade, elas investiram no ministério de Jesus. Elas sustentaram o ministério de Jesus e dos apóstolos, dos discípulos.
E essas mulheres estão dando uma prova aqui, ó, de muita coragem. Porque nesse momento aqui só tinha um discípulo que estava junto, e o relato vai estar no outro evangelho, que é o apóstolo, o discípulo João, o amado. Porque todos os outros tinham abandonado ele. Mas as mulheres não. Elas não abandonaram Jesus nem antes, nem durante, nem após. Né? Eu já tinha mencionado na outra quinta-feira sobre a questão da coragem das mulheres. E eu faço isso com muito tranquilo, em bom termo, porque as mulheres não são tão frágeis, tão vítimas ou tão... Né? Na própria época elas não tinham voz, elas não eram contadas nos censos, tinha um monte de situações, né? E aqui a gente nem vai entrar em viés nenhum de nada, é apenas para vocês verem que quando Jesus ele veio para todos, né? Veio quebrar paradigmas de fato, assim, né? Então, lá, Marcos, capítulo 15, a partir... Deixa eu ver aqui. Na verdade, a gente vai ler só um pouquinho antes aqui. Que a gente não fez essa leitura, nós vamos ler o 14, do 32 ao 42, depois a gente vai para o 15. Marcos, capítulo 14, versículo 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani. Guardem bem esse nome, eu sei que os irmãos conhecem, mas nós vamos falar um pouquinho hoje. Nós vamos falar de algo bem legal, uma forma que eu gosto assim também do ensino, né, que é os 3 jardins mais importantes da história, da Bíblia. Né? Nós vamos falar sobre isso, vai ser bem legal. E esse aqui é um deles. Tá? E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor. Então, emocionalmente, Jesus, ele também como homem, ele sentiu ou não sentiu o que estava por vir? Ou será que foi só fisicamente na hora da crucificação? Ou foi só uma batalha espiritual no seu espírito? Né? Então, aqui nós vamos começar a ver uma questão emocional aqui. Bem livre de psicanálise, eu nem entro nessas questões, eu vou falar, olha só como Jesus também teve que batalhar com essas questões da sua emoção, porque aqui ele está sendo claro, ó, começou a ter pavor, e o quê? E a angustiar-se. Então, emocionalmente, ele estava, né, tipo assim, né, o sistema nervoso, o ser humano ali, ele estava sentindo já o peso de todas as trevas que estavam por vir, toda a escuridão, todos os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, imaginem só. Né? 33, e tomou consigo a Pedro, e Tiago e João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Então ali ele já estava sentindo, como assim, já estou, né, querendo morrer. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Né? Nós vamos falar sobre essa hora que depois eu separei um material que eu quero mostrar para os irmãos sobre essa questão dessa hora aqui que Jesus falou bastante nos evangelhos, deixou eles com água na boca, eu imagino assim, né? Porque os caras pensam, que hora é esse que ele fica falando, né? E ele falou sobre essa hora aqui, muitas vezes. Inclusive ele foi dizendo, ainda não é chegado, ainda não, ainda. Daqui a pouco ele falou assim, é chegada a hora. Depois ele fala, Pai, chegou a hora, então glorifica, né? Nós vamos ver esses textos aí. 36, e disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim, né? Meu Pai ali, né? Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo. E disse a Pedro, Simão, dormes? Não podeis vigiar 1 hora? Tipo assim, pelo menos 1 hora, vocês não conseguem vigiar comigo, tipo, segurar, né, essa barra, ombro a ombro,
né? 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Um detalhe aqui, né? Tem muitas pessoas que usam esse texto aqui, esse versículo 38, o final dele, de uma maneira totalmente equivocada, né? Para falar de si, do aspecto assim, simplesmente, é óbvio que aqui Jesus está falando dele, Pedro, do homem. Mas Jesus está falando sobre a questão espiritual, que ele precisava andar vigiando e orando, batalhando, lutando, né? Porque às vezes, né, irmãos, a carne é fraca, mas o pecado não é vitamina, né? Parece que as pessoas interpretam assim, né? Muitas pessoas, né? Mas toda semana vai ali caindo, né? Derrubado em pecado, vai perguntar: o que está acontecendo, meu irmão, minha irmã? Tu vê, a carne é fraca, né, pastor? Mas pecado não é vitamina, então para de pecar, né? Isso aí é complicado, né? As pessoas usam de tudo que é jeito esse texto, né? Isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, a sua aflição. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder-lhe. Então ele já estava, né? Eles já estavam ali, E voltou a terceira vez e disse: dormi agora, descansai. Se compadeceu, né? E falar nisso, podem sentar. Vou me compadecer dos irmãos. Aí, né? Agora dormir, descansai, né? Basta. Aí ele vai dizer, né? Chegada a hora, eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Né? Sobre a prisão de Jesus, nós lemos na outra quinta, então nós vamos agora pular para o versículo 21. Aí nós já estamos em Marcos 15, 21. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse sua cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrita a sua acusação. Olha só a acusação de Jesus, meus irmãos. O rei dos judeus. Né? Que é aquilo que a gente falou, né? Este é o rei dos judeus. Então, até nisso, Deus estava no controle, né? Usando o inimigo, né? Usando os opressores, que estavam oprimindo Jesus para glorificar o seu nome, né? Para que os judeus, tipo assim, tivessem que, naquele caso ali, né? Eu falo com respeito, mas tivessem que engolir aquilo que eles não queriam, né? Porque lembram que a gente leu na quinta-feira passada, o que escrevi. Eles queriam dizer para Pôncio Pilatos que ele tinha que botar, não, diga que ele falou. Ele falou, não, que escrevi. Vai ficar aí nos altos, né? Então vamos lá. E crucificaram, 27, com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda, e cumpriu-se a escritura no que diz: com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando suas cabeças e dizendo: tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu,
porque me desamparaste? E alguns que estavam ali, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre e, pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá a Elias, tirá-lo. E Jesus, 37, dando um grande brado, expirou. Aqui, como a gente leu já a segunda vez, irmãos, vocês lembram quando o Senhor Jesus ele diz assim, ó: ninguém toma a minha vida, mas espontaneamente de bom, né, por obediência. A gente sabe que foi por obediência, não foi simplesmente moto própria, como no grego, mas foi algo assim que ele estava obedecendo ao Pai, ele tinha uma missão, ele foi enviado. Mas ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a entrego, eu a dou. Lembra que eu tinha comentado com vocês, sabe quanto cada legião de soldados romanos, elas possuem? 6.000. A Bíblia diz nos evangelhos que seriam 12 legiões. Jesus fizesse assim, apareciam 72.000 soldados, anjos. Só precisava um, irmãos. Só um resolvia toda aquela situação ali. Se Jesus não quisesse ser crucificado. Se ele quisesse descer da cruz, ele descia. E nós estávamos tudo ferrado. Aí acabou. Eles não sabiam o que eles estavam falando aqui. Então, o texto, né, ele traz essa situação assim, e a gente precisa entender. Jesus, ele tinha ou não poder, autoridade para descer da cruz, para repreender eles, para mandar vir os anjos e resolver a situação dele? Ele tinha, irmãos. Lembra quando o diabo tenta Jesus? Deus levou ele lá para ser tentado, o Espírito Santo levou ele lá no Mateus 4. Vocês lembram que o diabo falou? Está escrito que darás ordem aos teus anjos. E o diabo sabe também disso. As pessoas às vezes esquecem que Jesus ele tinha autoridade, sim. Ele podia ter resolvido como Deus. Ele podia ter chamado 72.000 anjos e ter resolvido tudo isso. Né? Então, e ali diz assim, dando um grande brado, expirou. Vocês sabiam que Jesus morreu muito rápido? Um crucificado podia durar 3 dias, 5, dependendo do porte. Tem relatos históricos, né? Em obras, lógico, são obras históricas, assim, né? De homens que duraram 5 dias. O que eu quero dizer, irmãos, é que Jesus tinha controle sobre sua vida e sobre sua morte. Vocês estão entendendo? Ele morreu quando ele quis. Quando o Pai, está tudo cumprido, Pai. Tetelestai. Está tudo feito, né? Tudo pago. Aí ele inspirou. Ele entregou-se a sua alma para o Pai. Ele se entregou para o Pai. Ele tinha total controle disso, irmãos. Total. É nesse sentido aqui. Então ele não ia ficar... Eles queriam que ele ficasse mais, por isso do vinagre, das bebidas ali. Eles queriam que ele sofresse mais. E queriam mais tempo de agonia, de dor. Mas para que se cumprisse as profecias, irmãos, Jesus morreu rapidinho. Não se fala muito nisso, mas é para cumprimento da palavra de Deus. Para validação, o Logos, o Verbo encarnado, validando a própria Escritura, os profetas, Moisés, os Salmos. Ele está validando a Escritura, por isso que ele pegou e fez o que tinha para fazer ali. Lógico, parece que eu estou falando assim de uma forma meio... Mas é exatamente isso que aconteceu, irmãos. Ele não tinha por que ficar mais tempo ali, porque ia dar algumas incorrências, alguns contraditórios em relação às profecias. Inclusive eu tenho uma parte do material que é do irmão Hélio de Menezes, um amigo nosso lá, né, que é o tradutor da LTT, da Bíblia, que ele me passou que são 25 cumprimentos das promessas bíblicas na morte de Jesus. Muito bom.
Eu botei no material, mesmo que eu não vou ter condições de... Mas quando a gente tem feito o PDF, ficou bem completo, eu botei. Depois eu vou só mostrar, é bem legal, porque mostra a profecia e mostra o cumprimento. Então, pá, tá assim, ó, mastigadinho. Muito bom. Então ali, e o véu, né, do templo se rasgou, né, em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Agora fica aqui o comandante, né, fica uma coisa mais apontando para o comandante, né, agora que foi o centurião, foi no singular. É um relato diferente, né? Mas é o mesmo relato. Que ali era ele com 100, aqui se complementa, né? A Bíblia, explicando a Bíblia. E também ali estavam algumas mulheres olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé, né? Vai te ver, aqui já tem mais uma. Lembra que eu falei que eram mais? E eram mais mesmo. Essas mulheres valentes, né, corajosas, que estavam desde antes, durante e depois, né, nesse momento tão crítico da vida de Jesus. 41, aos quais também o seguiam e os serviram, quando estava na Galileia, e muitas outras que tinham subido com ele, viu? Muitas outras, que a gente não tem menção, né? Que tinham subido com ele a Jerusalém. Até aí tá bom, já pode botar, filho. Quer ver? Abram comigo Gálatas 6, do 12 ao 14. Tá aí, filho. Ó, todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidá-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Eles têm vergonha, eles não querem assumir o compromisso que nós temos. Irmão, só tem duas posições, duas reações diante da cruz de Cristo. Aqueles que vão zombar, que vão rejeitar, vituperiar, que vão ali escarnear do nosso Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, e aqueles que vão reconhecer e dizer: este verdadeiramente és o Filho de Deus. É as únicas duas posições que alguém pode ter diante da cruz. Ou a gente ama a mensagem da cruz, como nós cantamos aqui hoje, e nós temos a nossa própria cruz, que não é a mesma cruz de Cristo, ela é oriunda de, né? Nós vamos participar dos sofrimentos de Cristo também dessa forma. Ou nós somos impostores. Nós não somos verdadeiros. Ou nós não somos de verdade. Não tem outra, são só esses dois posicionamentos. Ou tu é uma coisa ou tu é outra. Se tu te envergonha da cruz de Cristo, tu não é. Lembra que eu sei os que são? Tu não é desse. Não é. Agora, se tu ama a cruz de Cristo, tu vai reconhecer, vai testemunhar dessa cruz, da obra dele máxima, central, pregando o Evangelho. Não tem um meio termo. Não tem. Aqui nessa igreja o pastor Michael não instituiu o departamento evangelístico da igreja. Tem essa salinha aqui? Não tem, né? Pelo menos só ser secreta. Aqui todos são pregadores do Evangelho, sem exceção. Todos. Né, filho? Isso é o chamado em comum. Todos foram chamados para testemunhar. Sem exceção. Sem exceção. É o mandato da cruz. Lá em Mateus 28, quando Jesus ressuscita, que ele vem, ele tem um mandato. Vão e preguem. Façam discípulos. É um mandato, é uma ordem, né? O outro texto, nós lemos aí o 13 e o 14. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para
se gloriarem na vossa carne. 14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então aqui é a resposta que nós devemos ter, e não a primeira ali no versículo 12, né? Que são os que não querem ser perseguidos. Sim, se tu não quer ser perseguido, tu não fala nada. As pessoas olham para ti e não veem nada, nenhum rastro assim, né? Não dá nem para saber se tu é ou não é, né? Daí tu não vai te meter em confusão, ninguém vai te perseguir, né? Filipenses 3:18. Também já falamos desse texto. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também vos digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Chorando. Então isso está, irmãos, em voga sim. Tem pessoas que estão passando por isso, elas têm os seus dramas, elas se escandalizam, é muito forte, elas não gostam desse assunto, e nós temos que ajudar essas pessoas. Porque, irmãos, não há possibilidade de nós não crermos. A gente pode, assim, ter até uma divergência sobre dízimo. Ou sobre um assunto assim, outros assuntos, sobre vestimenta. Outros assuntos, a gente poderia ter uma divergência. Eu não estou dizendo que é menos pior ou mais grave, não é esse o ponto. Mas tem uma coisa que a gente não pode ter divergência sobre a cruz de Cristo. Senão, irmãos, não tem jeito de nós não concordar nisso e andar junto. Nós não concordar com a palavra, tá? Não é o nosso bel prazer. Se nós não concordar com aquilo que nós devemos concordar concernente à palavra de Deus, sobre a cruz, não tem como a gente nem ser igreja. Porque é em torno disso, é em torno do evangelho que a gente vai, né? Pode voltar lá. Então, né, o evangelho, a cruz de Cristo, pode passar. Então, o evangelho é a mensagem central de Deus e sua palavra para os pecadores. A Bíblia é o registro de Deus deste evangelho em Cristo, né, em sua vida, a sua obra, em sua ordem, para a sua igreja aprender, viver e transmitir este evangelho. O evangelho, aqui eu mudei uma partezinha. O evangelho está em cada profecia para o cumprimento da promessa. Tá? Essa promessa, né, do início ao fim da Bíblia. Então, cada profecia coopera para esse cumprimento, tá? Foi depois, lendo o material do irmão Hélio, que me veio assim, né, panorama assim, tremendo assim, né? Do início ao fim das Escrituras, com boas notícias, boas novas, né, sobre a salvação e o Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sua cruz também tem centralidade, pode passar. Lembra que eu tinha parado em Lutero? Na época da Reforma, então aqui a crucificação de Jesus dividiu a história, que é uma consideração dele. Irmãos, existe pouca coisa assim como teologia, doutrina sobre a cruz, coisa assim, como é que eu vou dizer assim, coisa boa assim, mas isso é apenas a minha opinião, tá? Mas eu também não quero ser desonesto. Lutero, ele produziu, e há quem diga que foi assim, mais profundo foi ele mesmo nessa matéria. Então, por isso que eu escolhi ele, assim, não outro, para falar sobre isso, né? A crucificação de Jesus dividiu a história, né? Não foi um acidente de percurso, mas plano de Deus desde a fundação do mundo. Disse Martinho Lutero, a doutrina cristã distingue-se de qualquer outra, pois é a doutrina da cruz. Quem compreender perfeitamente a cruz, compreende a Cristo e compreende a Bíblia. Compreende a Cristo na sua missão, por que ele se fez homem, por que ele fez, qual foram as suas obras, qual era o seu propósito. Nós temos que ser como Cristo, semelhantes a ele, imitá-lo. Então a gente não tem como a gente entender se não for por uma lente correta. E o material dele, o material sobre a teologia da cruz, é muito bom. Para a época, assim, nossa, é muito bom. Eu li assim bastante, só que eu fiquei assim, vou ter que ler mais. É muito bom, muito vasto, né? Aqui também, olha só, o Antigo Testamento
é o contrato do qual os pecados estão escritos, tá? Mas o Evangelho, né, que a partir de toda a Escritura, não no Novo Testamento simplesmente, né, é a proclamação da liberdade. Ele botou 2 textos ali, mas é a frase que eu estou me detendo. Da doutrina da cruz, na qual foi pregado o contrato, ou escrito de dívida, que por este mesmo foi cancelado. Vamos ler esse texto ali, Colossenses 2,14, que é importante. Nós entender o que a Escritura diz, né? Havendo riscado a célula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que? O escrito de dívida. O que nós merecíamos. É nesse sentido. A nossa conta. Pode voltar ali, pode passar. Né? Aquela consideração de Lutero, isso aqui, volta e meia a gente fala nisso, eu organizei um pouquinho. Né? O Cordeiro e a Cruz antes da fundação do mundo. Eu botei uns textos, né, em toda a Escritura, diz assim, ó, Jeremias 31:3. Falamos essa semana passada sobre esse texto. Nossas conversas aí, pastor Maico. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí, né? Então a gente já vê aqui uma ação em direção ao homem, né? Do próprio Deus, né? João 17:24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Então Jesus traz esse amor, o amor do Pai, o amor da família dele lá da Trindade, né, que eles tinham antes da fundação do mundo. Já existia amor. O amor não é a partir da cruz. Quer ver a definição de amor? Não vai no dicionário. Vai na cruz, onde começou o amor. Isso aí não é assim, muito romântico e não é correto dizer isso. É até legal, mas não é verdade completa. Efésios 1:4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Lógico, aqui não está falando exatamente da cruz, mas está falando do propósito eterno de Deus. Só que é impossível nós sermos restaurados ao propósito eterno de Deus sem a cruz de Cristo, sem a salvação do Salvador, do justo e justificador, Cristo Jesus. É impossível tu falar do propósito eterno, tu adentrar no reino de Deus, se não for pela cruz de Cristo. Então ela tem uma conexão, né, como propósito, que ela estava ali como um meio, né, para a salvação. Eu podia ler os entornos, eu sei, dos textos, mas eu quero ganhar tempo, né? Mas se tiver alguma observação, pode... Volta ali, filha, só. 1 Pedro 1:19, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Aqui está dizendo que nós fomos comprados não por ouro, não por prata. Lembram? Esse texto é tão precioso, né? Mas pelo sangue, né? Precioso sangue de Cristo. E por último ali, o pastor Michael leu, que eu tinha anotado, eu não tinha esquecido, mas e adorando-na todos os que habitavam, né? É a segunda parte só, né? Mas vamos ler aqui. Que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão, está falando de uma forma negativa, né? Escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Né? Então esses textos basicamente, né? Só para falar sobre o Cordeiro e a cruz antes da fundação do mundo, né? A cruz na reforma, que é aquilo que eu comentei, vale a pena os irmãos darem uma lida, né? A teologia da cruz de Cristo contra a teologia, em contraste com a teologia da glória, que vai falar muito sobre o homem, muito antropocêntrico, né? Talvez daí que venham algumas questões da teologia da prosperidade, suspeito eu, né? Não estou aqui acusando Lutero, apesar que não é de Lutero, ele foi debater, né? Ele foi defender com a teologia da cruz contra essa teologia da glória, né? Que eles falam ali, né? Tem um comentário do Alistair McGrath, que é um teólogo, né? De Oxford, é um irmão.
ele vai definir assim, a teologia de Lutero sobre a cruz é uma das compreensões mais poderosas, né, radicais, profundas, né, da natureza da teologia cristã da igreja, né, que a igreja já conheceu. É uma consideração apenas, né, não necessariamente, alguns vão ter outras preferências, vão ter outros autores, como falando de teologia, né, mas esse é bem respeitado, esse Alistair McGrath. Também tem o Mark Shaw, que é, né, também escreveu algo sobre isso. O que aconteceu, tá? Em 1518, Martinho Lutero, em Heidelberg, ele contrapôs, né, uns paradoxos, ele foi para um debate também, tá? Com a teologia da cruz, né? Teologia crucis, né? A teologia da glória, né? Teologia gloriae, né? Então ali o que acontece? Foi um sussurro assim silencioso, ignorado por muitos, mas foi um conteúdo, foi num debate, ó, em Heidelberg, debate de Heidelberg, uma discussão que era sobre indulgências, a capacidade do homem pelas obras, né, financeiramente de prosperar, e aí seria uma igreja voluptuosa, triunfante. Talvez o triunfalismo também pode vir de ideias assim na época, né, desses algozes ali de Lutero, da igreja católica, é óbvio, né. Então a importância desse conteúdo foi uma defesa, foi uma apologia da fé nessa época, né. Pode passar. Então, sobre a teologia a cruz na reforma, era isso aí que eu tinha parado na quinta-feira passada, né? Os 3 jardins. A Bíblia tem, né, e fala de alguns jardins, né? Nesse caso são os mais importantes. Nessa reflexão nós vamos destacar os mais importantes. Vou corrigir uma frase que as pessoas escutam aí, tá, gente? Eu não estava no... A frase é assim. Eu sempre ouvi ela e ficava meio assim, né? Mas eu corrigi ela aqui bem tranquilo, tá? Eu não estava no Éden e herdei a culpa do pecado. Essa é a frase original, tá? Mas você também não estava no Calvário e herdou a graça. Agora, o que é na correção? Eu não estava no Éden e herdei a natureza pecaminosa de Adão. Que é a questão aqui do pecado original. Que foi a toda, o homem ficou caído a partir daí, né? Mas você não estava no Calvário, né? E herdará a graça se crê. Para quem crê nesse aspecto, tá? Mas depois, qualquer coisa, o pastor Mike vem e corrige mais ainda a minha. Ele fica 3 correções uma da outra, tá? Vamos lá, o Jardim do Éden, né? Então foi o primeiro lugar, assim, foi o primeiro jardim importante da escritura, da história da humanidade, né? Onde tudo aconteceu. A história da humanidade começa no jardim, o Jardim do Éden. Lá os nossos primeiros pais viveram na inocência, né? Uma vida santa, com Deus santo, o paraíso, né? Desfrutando de todas as belezas daquele jardim. Naquele jardim desfrutavam da plena intimidade e comunhão com Deus. Naquele jardim não havia dor nem tristeza, tudo era santo, puro, belo e encantador. O pecado, desvio, descaminho, o erro do alvo, né? Porém, entrou no mundo por meio de Adão, da sua desobediência, né? Ele desobedeceu a Deus. Ó. Ele desobedeceu a Deus, aí entrou o pecado no mundo. E toda a raça humana caiu nas teias do pecado. Veio as ervas daninhas, que eu gosto de dizer amargas, né? Os abrolhos ruins, os insos, o mato, ao ponto que também Adão foi expulso do jardim e viu a terra produzir espinhos. Ele chegou a ver isso, né? E viu sua mulher dar à luz com dores, e viu o trabalho até então deleitoso, né? O trabalho não é a partir da queda, a gente já tem falado nos homens com a igreja, o trabalho sempre existiu, ele não é um fruto, uma consequência do pecado, isso é uma, digamos assim, uma heresia até mesmo, né? Os que são contra o trabalho, né? Mas daí ele deixou de ser uma coisa deleitosa, prazerosa, para ser uma coisa penosa, né? Tem suor, né? Tem dor, a gente sofre para trabalhar. Não era assim, gente. Lá no céu a gente vai trabalhar, viu? Nós vamos servir a Deus lá no céu. Não vamos ficar numa nuvem lá tocando harpa, né? Coisa monótona assim, né? O Jardim do Éden foi perdido. A raça humana mergulhou numa história de rebelião, oposição, desobediência, tristeza e morte. O pecado de Adão o separou da natureza, né? De si mesmo, do próximo e de Deus, né? O pecado trouxe transtornos na natureza. Muitas coisas a gente vê que é consequência do pecado na natureza. Incrível. É possível ver isso, tá?
né? Nos relacionamentos humanos, então, né? Na relação com Deus, né? O homem precisa de ter paz com Deus. Porque até então ele está morto nos seus delitos e pecados, né? A partir da entrada do pecado no mundo, a história está marcada por lágrimas, doenças, sofrimentos, maldades, trevas, transgressões e morte. Mas agora nós temos o jardim da cidade celeste. Ó, em Apocalipse. A história da humanidade terminará num outro jardim, o jardim da cidade celestial, né? O jardim perdido será restaurado, né? Tem esse entendimento, né? Lá não entrará nenhuma maldição, lá o pecado já não existirá, né? Não terá mais lágrimas, serão enxugadas, lá o sofrimento, a doença e a morte não entrarão, não estarão, né? Nesse jardim não haverá noite, pois o Cordeiro de Deus é a sua lâmpada. E a Bíblia diz que ele ilumina mais que o sol e a luz. O pastor Michael vai chegar nisso na exposição. Olha que tremendo esse texto, né? Ele não precisa de luz, de lâmpada, de sol. Ele mesmo com a sua glória, né? Então, nesse jardim, os que foram expulsos por causa do pecado, Deus, né, é a sua lâmpada. Nesse jardim, o rio dele é a água que flui do trono de Deus, né? A água da vida, que vai fluir do trono de Deus. Nesse jardim, os que foram expulsos por causa do pecado e agora estão lavados pelo sangue do Cordeiro e vestidos de vestiduras brancas, né, entoarão um novo cântico, aleluia, aquele que está sentado no trono, aqueles que foram expulsos do Éden, na figura de Adão, inicialmente. Nesse jardim viveremos, né? Nesse jardim reconquistado teremos um novo corpo, cheio de glória, né? Glorificado, como o de Cristo, semelhante ao dele, né? Santo. Nesse jardim viveremos e reinaremos com Cristo pelos séculos dos séculos. Ninguém poderá nos separar uns dos outros, nem nos afastar da presença daquele que nos deu a vida abundante e eterna. Neste jardim, as belezas mais esplêndidas da terra serão figuradas, né, como opacas, né, diante do seu exuberante esplendor. A gente não tem noção do que vai ser esse lugar. Eu não tenho noção. Eu leio ali na Bíblia, lógico, vou longe, né? É bom usar a imaginação também, né? Mas nesse ponto eu realmente, sei lá, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né? Nem jamais penetrou em coração humano que Deus de fato tem preparado, né? Só que assim, entre esses dois jardins, irmãos, tem o jardim do Getsemane. E para te chegar nesse aqui maravilhoso, se tu não passar no Getsemane, tu não vai. Isso remete à figura da cruz, né? De Cristo. A história da humanidade revela que entre esses dois jardins, o jardim do Éden e o jardim restaurado celestial, né? Há o jardim da agonia, o jardim do Getsemane. E pela desolação, pelo sofrimento, o sacrifício vicário de Cristo, pela indescritível angústia no Getsemane, o que o rio da vida, né, límpido como cristal, corre nesse jardim restaurado. Sem o Getsemane, não haveria a Nova Jerusalém, a cidade celestial, que vai descer do céu. O apóstolo Paulo diz que quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte, né, do seu Filho. Romanos 5,10. No jardim do Getsemane, Jesus enfrentou solidão. E ali ele ficou sozinho quando travou a mais terrível batalha do universo. Ele soou sangue, gotas de sangue. Sabe, meus irmãos, às vezes nós lemos vários versículos assim para, tipo assim, como uma tese para confirmar uma doutrina ou para querer dizer alguma coisa para uma pessoa, para uma igreja. Parece que tu tem que ter todo um aparato assim, né? Porque senão as pessoas não creem. Não sei se vocês têm essa sensação, isso já aconteceu muito comigo. Mas apenas um versículo é suficiente. Deveria ser. Um versículo é suficiente. Um. Não precisa 10. É que a gente que é muito incrédulo. Apenas um versículo é a palavra de Deus, suficiente. Toda a Escritura é.
Mas, apesar que para quem não crê, nem toda escritura é suficiente. Para quem crê, apenas um versículo já é suficiente. É nesse aspecto. Apenas uma gota do sangue de Cristo é suficiente para nos lavar, nos purificar, nos remir, nos expiar, trazer redenção, salvação. Apenas uma gota de sangue. Nada mais. Ele derramou seu sangue por nós. Ele foram gotas de sangue, né? Ele vai dizer que, onde é que eu parei ali? Ele ficou sozinho quando travou a mais terrível batalha do universo. Ali ele soou sangue. Quando resoluta e voluntariamente se entregou por nós. No Getsemane, a antiga serpente que enganou a Eva no jardim do Éden teve sua cabeça esmagada, né? Como o pastor Michael tem explicado, tem coisas que já, só que ainda não, né? Tem promessas que elas vão se cumprindo progressivamente, né? Só que já, né? Já Romanos 16, 19 diz, né? Então, entre outros, né? No jardim de Getsemane, Jesus, vamos lá. A cabeça da serpente será esmagada. Ali Jesus aceitou de bom grado o cálice amargo, o cálice da ira de Deus. Se fazer pecado, se fazer maldição no madeiro. Por nós, ao sofrer a dolorosa, aquela via dolorosa, a maldita morte também na cruz em nosso lugar, pelos nossos pecados. Ali o Cordeiro de Deus não levou em conta a ignomínia da cruz. Muito importante lembrar disso. Né? E saber que a alegria que lhe estava proposta era muito maior, né? Muito mais prazerosa. A alegria de nos salvar e nos reconduzir de volta ao jardim de Deus, ao jardim restaurado celestial, a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia! Pela sua morte, Cristo trouxe vida, pelo seu sacrifício, redenção. Agora, por meio do seu sangue, tivemos livre acesso à presença do Pai. Quando da sua vida entraremos no jardim restaurado de Deus, né? Onde estaremos para sempre com Ele. Aleluia. Amém? Então, isso aqui também eram umas informações que eu tinha ficado de trazer na outra quinta. O pastor Michael que me deu a fonte, né? No original do grego, nós temos essas três, ali a palavra stauro, que seria a transliteração, o verbo crucificar 48 vezes no Novo Testamento. O mesmo original também a transliteração de stauros seria o substantivo. Primeiro é o verbo, né, crucificar, e o substantivo cruz. No substantivo cruz, 28 vezes, né, e no verbo 48 vezes. A palavra shalom, né, que é um substantivo que significa madeira, tronco, árvore, varapau, porrete. Aqui é sobre o madeiro, né, pastor? Aparece 19 vezes, né? E também a palavra no Antigo Testamento, em hebraico, né, etes, acho que é assim, etes, 326 ocorrências no Antigo Testamento, né, sobre árvore, madeira, lógico, não é tudo sobre a cruz, tá, gente? É sobre a etimologia, essa palavra está muito presente no Antigo Testamento, mas sim, tem ali, lá em Deuteronômio, que está o exemplo que o pastor Michael mandou, Deuteronômio 21, né, ele é citado em Gálatas 3,13. Vamos botar rapidinho o 21, eu acho que é o 21 e o... Perdão, é o 21 e 23, mas é o 22 e 23, né? Bota ali, vamos ver, faz favor. Deuteronômio 21, 23, ou 24, 23, 22 e 23. Ó, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dará em herança. Então o 22 também. Quando também alguém houver pecado, digno de juízo de morte, e for morto, e pendurares no madeiro, né? Então é transgredir a lei de Deus, né? 1 João diz que pecado é o quê? Transgressão da lei, lá em 1 João. Pode passar.
Aí vai entrar no 23, é isso aí. Aí agora Gálatas, que a gente está ali no... Isso. 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito, ele está lembrando lá de Deuteronômio. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Tá? Tem mais ali? Continuação, não? Não, é isso aí mesmo. Ó, vai falar de Abraão. Então, ele se fez maldito por nós no madeiro, que é aquelas palavras que o pastor Michael trouxe para nós ali no hebraico, né? Pode passar. Agora eu quero mostrar a questão do texto recebido, só para lembrar, o pastor Michael ministrou recentemente, ó, texto recebido original vezes o texto crítico falso. Eu boto mesmo. Né? Ó, 1 Coríntios 5:7. Tá? Volta ali uma antes, filha. Isso aqui, ó, o pastor Michael fez essa consideração, é que eu botei aqui, ó, para mim não esquecer. Aqui podemos notar as mudanças feitas pelo TC, texto crítico falso, tá? O próprio grego, o próprio texto grego, né, é alterado e isso reflete na tradução em português. Infelizmente, as versões modernas alteram alguns textos, mesmo onde o TC, o texto crítico, está igual ao texto recebido, o original. Essas versões modernas, elas estão alterando. Olha só que nocivo, gente. Então lá, ó, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então está aqui, ó, sacrificado por nós. Na NLTH e na NVI, essa aqui eu não sei se é a 23, eu não lembro se a gente... Tá, mas ela está diferente, ó. Joguem fora o fermento, o velho fermento do pecado, para ficarem completamente puros. Ela acrescentou, né? E ela também vai modificar também ali. Aliás, ela acrescentou um monte, né? Que não está no texto grego, né? No texto recebido original. Aí vocês serão como uma massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta agora que Cristo, nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Vocês veem que não fala que é por nós. Isso é grave. Entendeu? Nesse aspecto é grave. A NVI também vai omitir o por nós, tá? Vai dizer que ele foi apenas sacrificado, ó. Eu não vou entrar como o pastor Michael fez, mas já vou pular aqui para o Colossenses 1,14, que também esse aqui é bem grave, ó, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Tanto na NLTH quanto na NVI, ó, sobre o sangue de Cristo na cruz, né, foi sacrificado por nós, né, ele vai omitir essa questão do sangue. Ele, quem nos liberta, é por meio dele que os nossos pecados são perdoados, né? Nele temos a redenção e perdão dos pecados. Então, o que eles omitiram aqui? Irmãos, se não tiver o sangue, não tem o quê? Remissão. Se houver cometido pecado, transgressão, é necessário o quê? Derramamento de sangue. Isso desde lá do princípio, irmãos. Então não há remissão sem sangue. Tá? Pode passar. Ó, a cruz de Cristo em toda a Escritura, então a gente pode ver, né, a cruz e a promessa, né, e a profecia de Cristo, né, desde Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, no caso a semente Cristo, né, dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aí eu botei aqui, né, quando Deus faz o primeiro sacrifício para vestir o homem e a mulher, ele mata o animal, né, o próprio Deus vai vestir. Eles tentaram se vestir por eles mesmos, com folhas, né? Aí Deus vai lá, sacrifica o animal e traz vestidura, já apontando para Cristo.
para revestimento, né, de Cristo na vida de todo aquele que Deus salvar. A gente já vê a salvação aqui, já vê, né, um sacrifício para salvação. Daí a gente vai ver depois em Abraão, né, essa situação aqui já dá um início, né, falando sobre Abraão, né, pode passar, filha, né, a prova de um pai sobre o seu filho, sobre o sacrifício dele, de todas as etapas, ó, do sacrifício de Abraão, que nós já falamos algumas vezes, a gente tem falado, não vou entrar, mas só para os irmãos verem. Pode, agora nós temos aqui, ó, aqui em Isaías 53, do Salmo 22, né, vários textos do Salmo 22, ó, em Isaías 53 nós temos essa figura do que aconteceu na cruz com Cristo. Então eu quis fazer algo assim para os irmãos terem uma noção, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quanto a sua alma se puser por expiação do pecado. Então é derramamento de sangue, sendo crucificado. É aqui que Cristo faz a expiação do pecado. Por isso que o texto crítico ali, ele está tocando numa doutrina muito importante, num ensino muito importante da igreja, da cristologia para a salvação, irmãos. Então isso é grave, por isso que a gente mostrou ali, né? Porque sem sangue não há remissão de pecados. Tá? Por isso que a gente tem o sangue de Cristo uma vez por todas, né? Então aqui temos o Salmo 22 que a gente já leu, tanto Isaías 53 como o Salmo 22 a gente já leu, mas só para mostrar para os irmãos, pode passar. Eu fiz aqui também um sistema de sacrifícios substitutivos, eu tinha conversado com o pastor Michael na época, acho que umas 2 semanas atrás, né? Eu acabei fazendo para mostrar os textos que ele estabelece esse sistema de sacrifícios para chegar nesse ponto que aonde houve transgressão da lei, pecado, houvesse derramamento de sangue, né? E também a maldição do madeiro, ó, o texto que eu falei, ó, Deuteronômio 21, 22 e 23, né? Então aqui também está no material, pode passar. Aqui nós estamos falando sobre a questão do sangue, ainda para ver como é importante, ó, a cruz em toda a Escritura, né? Mas o que Jesus fez de fato, por que ele tinha que fazer remissão, né? A redenção, a justificação, a reconciliação, a expiação de forma ampla, né? E aquilo que a gente chama de substituição penal. Por que ele tinha que nos substituir? Porque senão nós não teríamos como ser salvos. Somente Jesus poderia nos salvar. Nenhum sangue de animal, ou nenhum sangue, o sangue de Isaac, irmãos, poderia salvar a Abraão? Embora Deus nunca pediu sangue, nunca foi necessário derramar sangue humano, assim, simplesmente como sacrifício para Deus, viu? Só para também deixar claro isso. Deus sempre foi o provedor dos seus sacrifícios. Ele nunca foi injusto nesse aspecto também. Pode passar. Então aqui eu vou mostrar, ó, a cruz de Cristo em toda a Escritura. Então aqui, ó, Cristo, o holocausto supremo, perpétuo, o único sacrifício, né, pelo pecado que existe, né, atualmente, que sempre existiu, né? Com o holocausto perfeito do Cordeiro perfeito de Deus, né, o sistema sacrificial terminou, né? O próprio Deus abriu um caminho para o perdão, para a remissão, para a restauração da comunhão. Agora podemos desfrutar desse acesso direto ao Pai. Eu botei aqui várias passagens do Novo Testamento, né, em João. Não há mais necessidade, tem em Hebreus também, mas não há mais necessidade, né, de um sacerdote para nos representar, né, representar-nos diante de Deus, porque agora nós temos o sumo sacerdote, né, e ninguém, pois, deve rejeitar o holocausto redentor do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas que rejeitam a Cristo sofrerão terrível juízo divino. Quem rejeita a cruz de Cristo, rejeita o seu sacrifício, rejeita a salvação, rejeita o próprio Cristo. Quem rejeita o seu sangue, sua cruz. E ele, irmãos, ele é tanto sacerdote quanto sacrifício. Por isso que eu tenho dito algumas vezes, os irmãos devem reparar que eu falo assim, ó, Salvador e salvação. Já repararam? Eu sempre coloco dessa forma. Porque ele é as duas coisas, ele é tanto o sumo sacerdote, né, como o Cordeiro. Ele é tudo.
Sem ele, realmente, nós somos nada, né? Pode passar. A crucificação nos evangelhos, nós já lemos, né? Pode passar. Ó, aqui o material do irmão Hélio de Menezes, muito bom. Eu vou deixar mais para depois, quem quiser o conteúdo a gente vai disponibilizar, né? Mas 25 profecias em torno da morte de Cristo, todas elas cumpridas, né? Pode passar, filho. Pode passar. Ó, tudo aquilo ali, né? E aqui nos evangelhos a gente pode ver exatamente o que aconteceu, né? Esse esboço. Eu ia fazer uma coisa com ele, mas hoje não vai ter tempo hábil. Mas eu fiz também um esboço de todos os evangelhos. Eu peguei os comentários, eu fiz tudo que eu entendi assim que era primordial, que para quem quiser um baita de um guia sobre esse assunto, tá, gente? Sobre a morte de Cristo, sobre a cruz de Cristo, sobre a ressurreição também, tá? Que hoje eu vou concluir com isso. Então, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? Pode passar. Aí João tem aquilo que eu falei para vocês, que eu vou só mostrar aqui para vocês. Olhem comigo aqui, ó. Vamos observar o ensino de Cristo, né, concernente à sua própria morte. Ou até a gente poderia dizer assim, a sua própria hora. Poderia ter botado assim também, tá? A hora da sua morte, ó. Vamos lá. Em Caná da Galileia, quando a sua mãe sugeriu que deveria operar um milagre, ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Então ele começa a dar sinais, né? Que ele sabia a hora dele, quando seria. Né? É declarado que eles não cumpririam as suas intenções porque ainda não era chegada a sua hora. João 7,30. Quem? Aqueles homens que foram para prendê-lo. Foram esses homens que falaram: poxa, a gente nunca viu alguém que fala com tanta autoridade, né? Eles ficaram impressionados com Jesus, eles não conseguiram prender Jesus. Entendeu? Mas Jesus falou, ó, tem um momento que Jesus some no meio deles também, tem vários, mas aqui, né, não é chegada a hora dele. Ó, os homens que desejaram prendê-lo, e novamente a declaração é feita, ó, não era chegada a sua hora, João 8,20. E ele disse: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do homem. Daí ele começa a apontar para a hora dele, né? Evidente que é a cruz ali, né? Ele vai ter aquele versículo muito conhecido, né? A referência era evidente, a cruz, porque imediatamente ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Né? Depois ali, sabendo Jesus de que era chegada a sua hora, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João 13,1. Esse versículo é muito importante lembrar. Né? A sua fala, ó, ele declarou aos seus discípulos: eis que vem a hora e já é chegada. Queria ser traído, né? E depois já é chegado. E disse ele: Pai, aí eu já ele na oração João 17, é chegada a hora. Lembra que eu comentei com vocês que Jesus sabia a hora e ele falou com Deus, que eu fiz até aquele, né? Então ele está dizendo para o Pai: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, né? Então eu botei assim, ainda que ligeiras, nos auxiliam a ver que desde o início Cristo sabia qual ia ser o ponto culminante, né? O ministério, né? O serviço que ele estava prestando para o Pai, né? Para a Trindade, de restaurar a comunhão do homem, salvar esse homem, né? Redimi-lo, né? Pode passar. Ó, 7º momento da crucificação. Em Marcos 15:33, houve trevas ao meio-dia. Isso foi a operação de Deus. E ali, o significado dessa escuridão toda é o pecado da humanidade toda sendo representado ali. Ao meio-dia, irmãos, escureceu tudo, né? Foi ação de Deus, tá? O 2, momento de desamparo, ó, o 34, que ele é o versículo 33. Marcos 15:33, quem quiser acompanhar na Bíblia. Marcos 15:34, momento do desamparo, né? Que ele vai dizer, né? Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Né? Eli, lama sabachthani, mesmo, né? No 3, momento da zombaria e escárnio. Eu botei Elias. Por que eu botei Elias? Porque eles estavam com muita má vontade, eles não entendiam. O pastor Michael fez uma observação para mim mais ampla. Na verdade, nem os discípulos entendiam o que Jesus falava.
Muitas vezes eles não sabiam. Lembra quando Pedro quis repreender ele? Ele estava dizendo que ele ia para morrer e Pedro quis repreender ele, vocês lembram? O que Jesus falou? Arreda para trás de mim, Satanás. Eles não entendiam, gente. Eles não sabiam. E tem um momento que eles não creem que Jesus ressuscitou, que é muito parecido também. Aqueles dois do caminho, aqueles que ouvem a mulher, que Jesus falava lá e diz para eles, eles não acreditam, eles vão lá conferir, não acreditam na mulher, coitada, né? Tipo assim, tu vê as duas coisas, que eles não entendiam e também que eles estavam incrédulos. Os discípulos também, né? Quarto momento, né, o da morte de Jesus, que eu comentei. Ele entregou sua vida. Ele resolveu com Deus, está consumado, tetelestai, está pago. Suspirou, ele bradou e suspirou. Então ele decidiu, irmãos, estava tudo dominado, tudo controlado, quando ia ser. Ele não perdeu as rédeas, como a gente tem dito aqui. Nunca perdeu as rédeas da história, da situação, né? Quinto, momento do véu rasgando. Ali foi a mão de Deus, gente. Ali foi o próprio Senhor. Porque tinha uma distinção, não tinha mais acesso, lembram? A partir dali tinha. O novo e vivo caminho pelo sangue. Aí nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça pela salvação, pela fé. Então é nesse sentido. No sexto, momento do testemunho do centurião, falamos já 2 vezes hoje. Que as duas atitudes, alguém ou vai zombar, né, ou vai testemunhar. Vai aceitar, vai testemunhar, vai se render aos pés da cruz, ou vai zombar, vai se envergonhar e vai odiar da cruz. Vai rejeitar a cruz, né? Que aqui o escárnio de Elias, eles não tinham entendido e eles ficavam... Eli, Eli. Eles pensaram assim, será que ele está falando Elias? É nesse sentido ali. É porque ele falou em hebraico, ou aramaico, né? Perdão. E eles achavam que ele está falando de Elias. Aí, então eles falam, vamos ver se Elias vem salvar ele. Não consegue salvar a ti mesmo. Quem é que não consegue salvar a si mesmo, irmãos? Nós não conseguimos nos salvar. Ninguém pode salvar. 7, momento da coragem das mulheres. Como eu já falei algumas vezes aqui, tiveram antes, durante e depois, amando ao Senhor. Irmãos, quando Jesus apareceu, ele apareceu para aquela mulher que, Maria Madalena, né, que ele expulsou 7 demônios. Era uma endemoniada, mais outras coisas que ela era também. Ela era uma improvável, assim como eu e como você. E foi a primeira comissionada. A primeira grande comissão que recebeu foi ela. Vocês estão entendendo? A gente sempre fala que foi lá, né? Lembra? Aquele Mateus 28, 18 a 20, todo mundo vai para lá, não é verdade? E não está errado, lá realmente é bem amplo, né? Mas a primeira pessoa que Jesus falou e ele comissionou, ele foi uma mulher. E ele tinha expulsado dela 7 demônios, ela era pecadora, ela era tudo que a gente é. Improváveis. Esse é o nosso Senhor. 7 momentos, agora olha que interessante. As 7 palavras, né? A gente não pode esquecer que é distinto, né? Vamos lá. A palavra de perdão, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Oh, glória a Deus, né? Mesmo a gente não merecendo, né? Segundo, a palavra de salvação, hoje estarás comigo no paraíso. Nossa! Somente Ele pode fazer isso mesmo. Em nenhum outro nome há salvação. Porquanto devemos nos sujeitar aí, né? Palavra de cuidado. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Lembra? Cuidado. Ele na cruz, gente. E ele fala com a mãe dele. E ele fala com o amado, o discípulo fala com João.
né, aqui. Cuidado, olha só, Jesus até o fim, nos amou até o fim. A prova disso. Palavras de angústia, como homem, né, 100% homem e 100% Deus. Tenho sede, tenho necessidade. Estava cansado. Palavra de desamparo. Deus meu, por que me desamparaste? Os versículos estão tudo aqui, irmãos, eu não estou citando, né, mas eles estão todos aqui. Aqui foi em Mateus 46. Palavra de entrega. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então essas 7 palavras, né, nessa tribuna, né, mudaram a nossa história, a história da humanidade, um ponto culminante. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Diz assim, ó, também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiveres, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que credes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aleluia! E que foi sepultado e que ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Né? E que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive, né, ainda a maior parte naquele tempo, né, mas agora já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, né, de todos me apareceu a mim, como a um nascido fora de tempo, porque sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Essas 3 verdades, irmãos, que eu queria só concluir hoje sobre a ressurreição de Cristo, né? A importância dela, a evidência, o impacto, né? Eu vou ler esse texto aqui. O primeiro fato, a importância da ressurreição de Cristo, né? É uma das fraudes, ou ela é, né, uma das fraudes mais maldosas da história, ou então é um fato mais extraordinário da história, né? Como a ressurreição de Cristo, a igreja fica em pé, e sem ela a igreja não sobrevive. O cristianismo não pode existir sem a verdade bendita da ressurreição. O apóstolo Paulo, tratando dessa matéria, né, em várias das suas cartas, né, em suas cartas, ele falou para nós a importância da ressurreição. Eu separei só alguns, assim, não botei os endereços, mas porque Jesus ressuscitou, os nossos pecados foram perdoados. Tivemos remissão. Porque Jesus ressuscitou, nós temos uma fé baseada em um sólido fundamento, né? Toda a sua palavra se cumpriu, toda a Bíblia. Porque Jesus ressuscitou, a nossa pregação é poderosa e é frutífera e é eficaz para a salvação, né, dos perdidos. Porque Jesus ressuscitou, o nosso testemunho acerca desse fato é verdadeiro também. Da mesma forma que os discípulos, nós testemunhamos que Ele ressuscitou, amém? Que Ele está vivo, à destra de Deus Pai. Porque Jesus ressuscitou, os que dormirem em Cristo ressuscitarão em glória. Porque Jesus ressuscitou, Ele garante para nós a verdadeira e plena alegria nesta vida e na vindoura, amém? Porque Jesus ressuscitou, o nosso trabalho para Deus não é vão. Não é vão o nosso trabalho para Deus. Porque Ele ressuscitou, nosso trabalho com Ele. Se Ele edificar a casa, não é em vão os que edificam. Porque Ele ressuscitou. Porque Jesus ressuscitou, o nosso último endereço não é a sepultura. Nem a nossa, nem a dele, porque não há sepultura dele.
Porque Jesus ressuscitou, a morte não tem a última palavra. Ela não pode mudar o nosso estado de vida, de salvação. A morte não pode nem nos calar, irmãos. A pregação não é calada jamais. Nós falamos de Martim Lutero hoje. Porque Jesus ressuscitou, a sua ressurreição não é um engodo. A morte não prevalece. A vitória foi sobre a morte, sobre o inferno, sobre Satanás, sobre o pecado, sobre o mundo. Porque ele ressuscitou e não era possível que ele fosse retido por ela. Porque ele era Jesus, o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo, que destrói o pecado com a luz, como as trevas. A manjedoura e o túmulo estão vazios, mas o trono não. Aleluia. Eu peguei isso também, que eu ouvi. Jesus já nasceu, Jesus já morreu, ressuscitou. E Jesus está à destra do Pai no trono. Porque ele ressuscitou, os mártires não morrerão em vão, não morreram em vão. E nós também, irmãos, se nós tivermos que dar a nossa vida, não temas. Não vai ser em vão. Está bem longe disso no Brasil, né? Mas que a gente não tenha uma morte espiritual aqui, porque aqui é bem perigoso também. Porque ele ressuscitou os missionários. Eu não queria esquecer também, né? Não atravessaram fronteiras em vão, não foram... Eu tenho muitos amigos fora do Brasil que estão fazendo missão. Eu também estou, né? Lógico, eu estou aqui a 100 quilômetros de onde eu morava, mas eu também estou em missão. Mas eu creio que não é em vão. Porque Jesus ressuscitou, nós temos a verdade sólida debaixo dos nossos pés. Uma viva, esperança no nosso coração. Esse, meus irmãos, não tem como a gente falar de um assunto desse, tentar esgotá-lo, simplesmente, ou não sentir o que a gente está falando, porque ele matou. Eu acho que no texto anterior, eu só queria ler uma coisa que eu... Não, então é depois. Aqui. Ele venceu a morte, tirou o aguilhão da morte, venceu a morte. Sua morte matou a morte. Arrancou o seu poder. E hoje a morte foi vencida, e em breve será lançada no lago de fogo. Mas a morte não é nosso pior inimigo, irmãos. O nosso pior inimigo é o pecado. O pior de todos. Porque ele tem poder para nos afastar de Deus. Mas o sangue de Cristo é maior. E a solução para o nosso pecado é a cruz. Para os nossos pecados é o sangue. Para nós é a cruz. Mas para toda essa situação é a cruz de Cristo. É a sua obra. Amém?